Senta lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, eu sou a Alessandra Bales, editora digital de Cláudia. Vamos conversar sobre resiliência? Resiliência é aquela habilidade que uma pessoa tem de se fortalecer enquanto enfrenta uma situação difícil. Então, convidamos a Lígia Bolognese, que teve o marido assassinado e ajudou a polícia a prender os criminosos. Oi, Lígia. Oi, Ale. Boa tarde. Um prazer estar aqui. A Cecília Vitório, que enfrentou um câncer quando seus filhos eram crianças, né? Eles tinham o quê? 7 e 5 anos? 7 e 5 anos. Olá, então. Olá, obrigada Alessandra. por ter vindo. Muito obrigada. E a psicóloga Marina Vasconcelos, que vai nos ajudar a entender como desenvolver essa habilidade de superar as dificuldades. Oi, Marina. Oi, Ale. Obrigada pelo convite. Eu vou começar com a Lígia. Lígia, o Rony, o seu marido, ele foi morto em uma tentativa de assalto em janeiro deste ano, né, de 2019, quando vocês voltavam de uma viagem da praia e ele descarregava o carro na frente da casa da sua mãe. Ele foi baleado, você levou para o hospital, e ele acabou não resistindo, infelizmente morreu. Eu queria entender o que aconteceu depois disso. Bem, depois disso aconteceu muita coisa, mas principalmente o que aconteceu dentro de mim foi uma necessidade muito grande de me preservar num momento que eu sabia que eu precisava de algumas respostas para conseguir seguir adiante, né? Então, a minha rotina mudou, né? Então, depois que meu marido, ele partiu, depois que ele fez a passagem, a minha vida mudou completamente. A gente tinha uma rotina de 100% do tempo juntos. E, posteriormente, 100% do tempo sozinha. Então, foi uma sessão, uma quebra muito brusca, né? E aí, a minha rotina mudou, que eu passei a ficar como uma rotina de casa, trabalho e delegacia. Casa, trabalho e delegacia, até conseguir ter as respostas. Então, vamos só explicar esse casa, trabalho e delegacia pelo seguinte. A Lígia precisou colaborar, digamos assim, com a polícia, porque a polícia tinha desistido de ir atrás dos criminosos. E ela reuniu provas, ela acompanhou os assassinos nas redes sociais. E ela reuniu coisas para entregar ali quase tudo pronto na investigação. Você pode falar mais um pouquinho disso? Claro, claro. Bom, logo na sequência que aconteceu o latrocínio, graças a Deus eu consegui ter uma imagem muito clara de quem eram as pessoas que praticaram ali aquele ato. Eu consegui visualizar e com isso eu pude apoiar a polícia para fazer a localização do carro e posteriormente do primeiro criminoso que foi pego. E esse primeiro que foi pego, ele falou dos demais, eu fiz o reconhecimento por foto na delegacia. E aí foi quando começou o trabalho da polícia de fazer inquérito, colher provas, investigar, porém o tempo foi passando e nada foi sendo efetivamente como resposta de você viver com a impunidade, nada foi efetivamente feito no termos de ser capturado. Eles continuavam a vida deles, como se nada tivesse acontecido, e você com a sua totalmente modificada. Exatamente. Então, assim, né, eu consegui ter acesso às redes sociais dos assassinos e eu, por conta própria, comecei a monitorar. Então, era dia, noite, era sábado, era domingo, não importa. Eu comecei a monitorar e tudo que eu via, né? Então, o assassino que deu o tiro no peito do meu marido, ele postava uma foto dele curtindo ali uma tarde com a filha dele de 3 anos. E a minha vida completamente mudada, né? A minha, da minha sogra, do filho do meu marido, dos meus pais que estavam ali. Então, eu mandava isso pra polícia, falava, ó, ele postou de novo. E chegou um determinado momento que eu via que aquilo lá não fazia nenhum efeito ali, né? Onde o caso estava sendo tocado. Eu não tenho a mínima competência técnica para avaliar se o trabalho daquele DP estava, de fato, sendo realizado na sua totalidade ou não. Mas eu tenho uma competência como vítima de dizer que o cara, o assassino do meu marido, estava ali vivendo uma vida normal e eu não. E a minha sogra não. E os meus pais não. E a nossa família não. Né? Então, isso para mim foi muito difícil. Eu passei de janeiro até 3 de maio, que foi quando eu cheguei numa outra equipe policial, graças a um contato que eu fiz, monitorando todos os dias.
Então, era Páscoa, era Dia das Mães, enfim, um montão de ocasiões que eles postavam normalmente. Entre um assalto e outro, eles postavam a vida normal. E o que você acha que te moveu a, em vez de… vamos simplificar, em vez de só chorar, digamos, reunir uma força que a gente, olhando, fala, não sei se eu teria, pra continuar procurando? O amor, né? O amor me moveu. Com certeza. Porque eu acho que quando a gente ama, a gente vai, né? A gente não desiste. E eu acho que nós, os seres humanos, de forma geral, eu me incluo muito nessa, né? A gente tem uma tendência muito grande a desistir muito fácil. De tudo. Né? Então, a gente gosta do quê? A gente gosta da zona de conforto, a gente gosta de ter certeza de tudo, a gente gosta de saber onde a gente está pisando, né? E ainda mais, né, nesses tempos que a gente vive, né, de economia colaborativa, onde você tem tudo muito fácil, você tem tudo na palma da sua mão, as relações são muito superficiais, enfim, a gente desiste muito fácil das coisas, né? E no meu caso, o que me fez a não desistir foi o amor. Com certeza, porque quando a gente ama, a gente vai atrás, a gente não desiste, a gente move mundos e fundos, e eu não podia seguir adiante vivendo uma vida de trabalhar, né, me permitir retomar a minha vida em vários aspectos com o peso da impunidade nas costas e sem resposta. Então, muita gente fala, foi vingança? Não, não foi vingança. Foi justiça, foi querer ordem, foi querer ter resposta para poder seguir adiante. E você se surpreendeu com você mesma? Sim, se alguém me falasse, olha, um dia você vai passar por uma situação assim, assim, assado, o que você acha que você faria? Com certeza, eu não daria essas respostas de acordo com o que de fato eu fiz, né? Com o que eu fui, com o que eu sou até hoje. Acho que a força vem de dentro mesmo, a gente se surpreende, né? Tem até uma frase famosa que diz que a gente só sabe o tamanho da força que a gente tem quando a gente de fato precisa dela. E isso é verdade. Porque até hoje, né? Hoje é dia 13 de agosto. A minha vida mudou no dia 20 de janeiro. Quando eu olho de 20 de janeiro até 13 de agosto, eu olho para trás e falo… eu não acredito que eu consegui, né, superar tanta coisa, passar por tanta coisa. E ainda vou superar e ainda vou passar. E não vou desistir. Então, eu acho que o amor e o fato de você não desistir daquilo que você quer… são duas coisas fundamentais para a gente conseguir praticar a resiliência de uma forma natural. Não é nem assim, eu quero ser resiliente conscientemente falando. É uma coisa natural, é uma coisa que vem de dentro. E esses dois fatores, no meu caso, me moveram demais para conseguir chegar onde eu cheguei. E como é que foi quando você recebeu a notícia de que eles estavam presos? Foi, primeiro, a doutora Ivalda, que é um ser, assim, iluminadíssimo, que apareceu na minha vida nessa história toda. Ela e o doutor Guilherme, duas pessoas que eu sou extremamente gratas. Ela me ligou, na verdade, ela me mandou um WhatsApp falando: você pode descansar em paz a partir de hoje, todos capturados. Na hora que eu vi isso, eu não acreditei, eu me recolhi, era 6 da manhã. Eu pensei, vai chegar uma outra mensagem daqui 5, 10 minutos falando, não, foi um engano, ou não eram eles. Não eram eles, ou fugiram, ou qualquer coisa do gênero. Mas não, era verdade, né? E a palavra da doutora Ivalda não faz curva. No dia que eu cheguei no DECAD e eu falei com o doutor Guilherme e falei com a doutora Ivalda, eu saí com uma certeza muito grande de que eles iriam me ajudar. Então, quando chegou de fato a notícia, eu tive a certeza, Lê, no meu coração, de que não podemos desistir nunca, nunca, né? Então, isso pra mim é muito forte, eu carrego isso comigo muito forte, de que a gente tem que seguir adiante, a gente desiste por muito, muito pouco, muito fácil, né? E a gente tem que seguir adiante. E como tem sido os seus dias agora? Bom, os meus dias… primeiro que eu tô vivendo um dia de cada vez, né? Eu tenho vivido um dia de cada vez. Eu não tô buscando planejar muitas coisas. Eu
estou me reconhecendo um pouco dentro desse processo todo, porque queira ou não queira, a gente muda. Claro. Né? A gente não é mais a mesma, mas também não sou tão diferente do que eu era, porque eu continuo carregando coisas comigo que eu já percebi que vão permanecer. Uma delas é essa questão, né, de não desistir, etc. Se eu conseguir passar por isso, né? Todo o resto é mais… Exatamente. Mas eu acho que o grande segredo daqui pra frente, Ale, é eu me permitir. Sabe? Eu me permitir a recomeçar. Do jeito que for, da forma que for, com as pessoas que aparecerem na minha vida. Eu quero recomeçar e eu quero me permitir. E eu acho que isso é a melhor forma que eu posso fazer pra honrar, né, o Rony. Honrar a passagem dele por aqui. Porque não adianta nada, né? A gente se tornar uma pessoa amarga ou, como eu costumo brincar, de coração peludo. Porque a vida tá aí, ela vai continuar. Você amarga ou não, a vida vai continuar. Os dias vão seguir, o sol vai nascer, né? A lua vai chegar. Vai ser sempre assim. Então, a gente tem uma escolha, né? A gente pode escolher viver amarga e ficar uma pessoa desconfiada e ficar uma pessoa estranha ou qualquer coisa assim. Ou não, ou seguir com alegria, seguir com paz, seguir com amor. Eu prefiro essa segunda opção, combina muito mais comigo. E é a melhor forma que eu acho que eu tenho pra poder honrar, até honrar o amor dele por você, Exatamente. né? Porque com certeza, se ele pudesse escolher, ele escolheria a sua felicidade sempre. Sem dúvida. Ele era um cara muito prático. Eu tenho certeza que, se fosse o contrário, ele faria o mesmo. Então, eu quero que ele tenha muito orgulho da gente seguir com amor e com carinho a vida do jeito como ela tem que ser. Bom, a gente vai dar uma pausinha e no próximo bloco a gente vai conhecer mais a história da Cecília. Estamos de volta com o podcast Senta Lá, Cláudia, e o tema de hoje é resiliência. Cecília, você recebeu um diagnóstico de câncer quando seus filhos tinham 5 e 7 anos, né? Isso. Qual foi o primeiro impacto dessa notícia para uma mãe de crianças? Lidar com a morte, né? Você lidar com a morte é muito estranho. Porque, assim, embora a medicina tenha aí uma variedade, né, de tratamentos, sempre existe o risco da morte. Claro. Como o meu câncer, ele era um tipo de célula muito agressiva e já foi diagnosticado assim, olha, dependendo do estágio, você tem 2 anos de vida. Então, para mim, a morte era muito iminente, né? E eu recebi essa notícia, minha filha estava comigo. Né? Então, quando eu olhei para ela, o que mais me veio na cabeça, assim, eu não vou ver minha filha de noiva, né? Eu não vou ver meu filho receber o cartucho da faculdade. E eu queria muito isso, né? Então, o que mais me pegou foi isso, né? Então, depois, quando eu saí dali, eu fiquei assim, eu esqueci ela para trás, eu desci sem ela. Peguei o elevador, a hora que eu vi, eu tava sem ela. Aí eu subi e tal, fiquei desnorteada, né? Porque, na verdade, eu fui receber o diagnóstico de uma… Eu tava fazendo um tratamento de um problema que eu tinha de H. pylori. Eu não fui para receber uma notícia de um câncer. Eu fui para receber, olha, matamos a bactéria e sua vida segue em frente. E assim, eu fui para casa, falei com meu marido… Fui procurar um médico aqui em São Paulo, porque na época eu morava em Porto Alegre, né? E quando eu cheguei em quando nós falamos com o médico, ele falou, olha, daqui a 1 semana eu quero a sua esposa dentro do centro cirúrgico. Porque esse tipo de célula é um tipo de célula difuso, os médicos sabem o que é isso. Ele invade todos os outros órgãos e aí nós temos pouco tempo de vida. Então, quando eu cheguei, ele falou, olha, eu falei, olha, o exame, né, fiz todos os exames que ele pediu. Ele falou, Cecília, eu vim para São Paulo e tal, falei com o médico que ia me operar. Ele falou, olha, Cecília, os exames de imagem que eu tenho é esse aqui. Não significa que eu vou encontrar só isso. Então, para mim, foi um banho de água fria. Que podia ser pior do que você já achava que era. Porque eu fiz todos os exames em Porto Alegre antes de vir, né? A orientação desse médico que ia me operar foi esse. Ó, você vem com todos os exames já pra gente ganhar tempo. E
E quando eu cheguei, e o médico de Porto Alegre falou, não, olha, você tá bem, né? Nós fizemos esse exame que ele mede a camada onde está a célula. Porque basicamente nós temos três camadas. E a minha estava muito superficial. Ela estava assim, quase pairando e ela não tinha pego a primeira camada ainda, né? Então, foi assim, bom. Foi bom, mas quando eu cheguei aqui, ele me falou isso, eu falei, epa, né? Ele falou, às vezes pode estar em outro canto e a gente não sabe. Então, para mim, a morte foi o mais impactante. E você pensava assim, eu tenho que vencer isso de qualquer maneira? Então, quando eu cheguei em casa e eu fui conversar com as minhas crianças, daí eu acho que foi o primeiro start, né? Que eu precisava viver. Você contou pra eles o que estava acontecendo, de uma maneira que crianças de 7, 5 anos pudessem entender. O Pedro, ele sempre foi muito mais adulto, né? Muito mais, assim, amadurecido. A Sara é muito mais brincalhona. 5 anos, né? Não tem muita noção. 7 anos já começa, né? Quando eu conversei com ela, ela brincava. É o jeito de lidar, né? Quando eu conversei com o Pedro, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou, o que eu vou fazer sem você? Foi o que ele falou pra mim. Então, aquilo... E o que você respondeu? Eu olhei pra ele e chorei. Porque, assim, eu precisava externar o que eu tava sentindo, né? Porque eu tava triste, né? E eu chorei de um lado, ele chorou do outro, ele me abraçou, ele falou, mamãe, vai ficar tudo bem. Né? Então, aquilo lá, assim, eu olhei e falei assim, eu preciso viver. E vamos dizer que isso faz mais de 15 anos já, mais graças que a aconteceu, Deus. né? Quando o médico me deu, ele me tirou todo o estômago, hoje eu vivo sem estômago, eu como porções pequenas, né? E quando o médico disse assim, Cecília, você vai viver, você não vai precisar nem de quimioterapia. E eu passava, depois que eu saí da cirurgia, tudo, e fui fazer todo o tratamento, né, e toda a recuperação, eu fiquei no hospital durante 10 dias e eu só vi morte. Eu vi muita gente morrendo, né? Então, eu vi a pessoa do lado, eu ouvi ela chorando à noite, era uma senhora, e eu sabia que ela não estava chorando por causa do câncer, porque a gente não chora por causa do câncer. A gente chora por aquilo que a gente vai deixar. Sabe? Então, assim, é uma cumplicidade quando a gente tá nessa situação, porque todo mundo se ajuda. É bonito isso, sabe? É muito lindo. E você, de alguma maneira, sentia uma força dentro de você, diferente do que você já tinha sentido antes? Com certeza. Depois que eu saí da recuperação, eu fui para casa e eu vi tanta coisa no hospital, eu falei, eu tenho o dever de viver. Porque eu não precisei de quimioterapia. Então, assim, Deus me abençoou muito. Porque os médicos falam que o meu caso, eles chamam de caso diamante. É um caso assim, é 1 em 1 milhão. Então, se alguém ganhou na loteria, fui eu. Entendeu? Eu penso assim, né? Então, eu falei, se Deus me deu essa graça de não precisar nem de quimioterapia, eu tenho o dever de viver. Não pelos meus filhos só, mas eu tenho um dever perante a vida, né? Porque foi isso que ele me deu. Você citou Deus aí agora algumas vezes. Foi na religião que você se apegou e foi no que mais? Foi na religião. Eu amo Jesus acima de tudo. Ele é o meu tudo. Sabe? Porque quando a gente tira o estômago, que é um órgão muito importante para a gente viver, ele é muito significativo, porque é dali que você vive, né? É o alimento, né? Assim. Então, toda a sua vontade de comer alguma coisa, o estômago, né? Ele joga lá para o cérebro, e o cérebro, né? A fome está ali. Então, eu precisei reaprender tudo. Né, reaprender a ter fome, reaprender a comer. E assim, eu podia comer no começo o que cabia numa colher de sopa. Né? Essa era a porção. E quando a gente come, é que assim, o nosso estágio, né, nessa doença é como se fosse um bebê saindo da barriga da mãe e que vai comer pela primeira vez. Então, hoje eu sei o que o nenê sente. Porque ele sente dor,
Ele sente muitas vezes falta de ar. Porque aquilo que ele comia é diferente do que ele comia na barriga da mãe, que agora é sólido. E Cecília, Né? você já trabalhava com confeitaria quando você passou por isso ou isso veio depois? Não, eu desde criança eu gostei de culinária. Desde criança, desde os 9 eu estava na cozinha, né? Sempre com a minha mãe cozinha muito bem. E a minha avó sempre foi uma figura muito forte na minha vida, porque era uma italiana muito forte. Eu acho que essa resiliência veio dela também. Meu pai também, uma figura muito forte. Então, eu comecei a cozinhar desde pequena. E eu acho assim que... eu acho que eu tenho certeza que a gastronomia foi o que salvou a minha vida. Porque eu fiz uma volta. Eu voltei buscando lá atrás o que era bom para eu poder continuar. Porque é muito difícil você continuar no estágio que eu estava. É extremamente difícil, porque as dores são grandes, são enormes, né? E assim, parece que nunca vai acabar, né? E aí eu falei assim, Jesus, assim, eu tive algumas vezes, me leva. Porque eu não tô aguentando de dor. Então me leva, né? E aí eu recebi uma visita de uma pessoa que ela falou, Cecília, já que você acredita tanto nele, pede para dormir no colo dele hoje. E eu fiz isso. E no outro dia eu era outra pessoa. Eu comecei a comer. Te deu esse conforto e... É assim, ele é o meu tudo. E o que mudou na sua vida? Você é a mesma Cecília? O que mais mudou depois que o estágio, esse período mais crítico, digamos, né? Da recuperação física e até emocional aconteceu? Eu era uma pessoa muito pessimista. Sabe? Uau! Eu era uma pessoa muito pessimista. Então, assim, hoje não, eu sou muito otimista. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, eu acho que tudo dá. Marina, Não, vai dar certo. Isso é normal, quando a pessoa vendo. passa por isso, ter essa... Achar assim, eu achava que ia dar tudo errado, mas agora que deu certo, vou começar a dar... Então, essa é a grande prova da resiliência, né? Uma pessoa negativa, eu nunca imaginei que você fosse uma pessoa negativa. Você aprendeu com isso que te aconteceu, né? Assim, você teve a oportunidade, aconteceu alguma coisa horrível, pavorosa, você passou por cima, se apegou a... Não, meus filhos estão aqui, eu preciso viver. E você não... Olha que coisa, você fala, eu era negativa, mas você olhou pelo positivo o tempo inteiro. Com certeza. Você olhou que você ganhou na loteria. Né? Em 1 milhão de pessoas, eu fui a que ganhou na loteria, porque eu tive cura, né? Eu saí, não precisei fazer a químio. Olha que visão positiva que você teve. Admirável, lindo ouvir Obrigada. você falando isso. Essa é a verdadeira resiliência, né? Assim, ouvir as histórias de vocês duas é incrível. Porque é isso que a gente quer como terapeuta, que as pessoas, todo mundo chega para nós sofrendo com várias questões, as mais variadas possíveis, né? Tem umas menores, outras maiores, mas para cada um o peso é muito subjetivo. Não dá para você julgar, isso não é problema, imagine. Olha o problema do outro que é muito pior. Não, para cada um o seu problema é o problema do momento, é o pior do momento. Mas assim, de vocês conseguirem olhar, reagir, o que a gente quer é justamente que as pessoas olhem, bom, o que me aconteceu? Aconteceu isso? Tá, não dá pra fazer nada, já aconteceu. Então, como eu posso reagir a partir disso que me aconteceu? Essa é a questão, né? Eu vou me lamentar, ficar reclamando, ficar deprimido, acabar com a minha vida, ou vou reagir, ver o que eu tenho para aprender com isso e melhorar, né? E vocês são um exemplo de que as pessoas melhoram, aprendem, se fortalecem, né? Porque Com certeza. se saíram fortalecidas da situação. Exatamente. E eu queria fazer até uma observação que eu acho que, tanto no caso da Cecília quanto no meu, essas coisas, quando elas acontecem na nossa vida, tudo que é de ruim, que vem, né? Então, a tristeza, o medo, a apatia, a insegurança, uma hora vai embora. Mas tudo que é de bom que vem, que é você mudar a tua chave interna, pensar positivamente, pessoas que chegam na tua vida, situações novas, isso fica. É o aprendizado, né? Então, assim, é tão maravilhoso você pensar desse jeito, né? Não tô aqui querendo falar, vamos abraçar uma árvore, não é isso. Mas não. É muito positivo. O que foi fácil, isso, né? né? Assim, Então, foi fácil, agora tô bem. Não é isso, é o uma que é ruim construção, vai né? embora. E o que é bom permanece. E eu acho que a gente tem que se valer disso o tempo todo.
E a gratidão também. Eu acho que a gratidão ajuda e muito as pessoas. As pessoas que são gratas, que todo dia eu tenho a tradição. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, obrigada a Deus, obrigado universo, pela noite que eu tive, pela cama que eu dormi, pela casa que eu tenho, pelas minhas filhas terem saúde, pelo meu trabalho. Eu faço uma lista mental, assim, agradeço um monte de coisa e começo meu dia. Quando eu vou dormir, eu agradeço tudo que eu tive durante o dia. É uma sensação, dá uma sensação de bem-estar e para você reconhecer as coisas que você tem, né? E não ficar reclamando, puxa, ainda não tenho isso, não consegui aquilo. Que isso é o pessimista, né? E não é fácil ter essa visão positiva da vida, né? Por mais que você esteja passando por problemas e continuar agradecendo, tem pessoas que desistem. Eu agradeço tanto e olha o que me acontece. Então, não vou agradecer coisa nenhuma. Então, assim, você tem que ter essa força de, não, peraí, o que eu preciso aprender com isso? O que eu vou ganhar emocionalmente, internamente, como pessoa, né? E pensar realmente para frente. Eu aprendo, assim, muito com a religião, né? Eu sou católica e algumas coisas, assim, eu procuro ouvir muito o Padre Jonas, né? Que eu amo de paixão. E ele fala assim, o inverno nunca é para sempre. Nós temos as outras estações. Exatamente. Né? E eu tenho uma frase de Carlos Drummond que fala assim que na vida a gente vai ter dor. Ela é inevitável, né? Mas o sofrimento é uma escolha. Exato. Não é verdade? É isso. Então, é a gente que escolhe. O que eu vou escolher? Marina, o que moveu a Lígia ali no momento mais crítico, digamos, foi, né, o que manteve em pé foi essa busca por justiça, né? Por ter a dignidade de ter a justiça. No caso da Cecília, foram os filhos, a religião. O que mais é possível fazer? Porque também a gente está relatando aqui 2 situações de extremo sofrimento e há alguns outros sofrimentos que a gente poderia citar, como casos de morte na família, né? Outros tipos de luto, um desemprego, um término de relacionamento, por exemplo. O que ainda é possível? Cada um vai ter que achar na sua história de vida o que dá para se apegar. Se você não conseguir fazer isso sozinho, procura uma terapia, porque a ajuda de um profissional nessas horas é muito valiosa, porque ele está olhando de fora e vai ajudar você a se questionar e achar alguma coisa por onde você vai reagir, né? Aonde você vai se apegar. O que você tem para agradecer? O que você precisa aprender? Então, cada pessoa tem a sua vida única e tem os seus acontecimentos, as pessoas que rodeiam, os fatos, o trabalho, a família, enfim. Não dá para dizer o que a pessoa vai fazer, por onde ela vai. Mas o importante é parar, olhar para dentro, tentar entender o que eu preciso aprender com isso. Se eu reagir, se eu desistir, faz um exercíciozinho, né? Assim, se eu desistir e ficar reclamando, o que vai ser de mim daqui a 1 ano? E se eu reagir, o que eu posso tirar daqui a 1 ano? Como eu vou estar? Como eu imagino que eu vou estar? Se eu reagir e começar a pensar positivo, começar a buscar soluções, buscar ajuda para pessoas competentes nas diversas situações, né? Nem sempre dá para fazer isso sozinho. Às vezes a gente realmente acha uma força interna que realmente, né, assim, a gente vê muitas histórias de olha o Stephen Hawking, né? Nossa. Olha o exemplo desse cara. Olha, nossa, tem muita gente que a gente vê aí na internet, as histórias são conhecidos, enfim. O Giannichini, né? Nossa, sou fã. Olha como reagiu. Então, assim, cada um vai procurar na sua própria história aonde pode se apegar. Se vai ser num passado que já teve, que quer voltar a ter alegria, se vai ser no presente e valorizar o que tem, ou se é num futuro, como você falou, né, Cecília? Não, eu vou ver meus filhos crescerem, eu vou ver o meu filho pegar o canudo, né? Eu quero ver a minha filha de noiva. Graças a Deus. Então, assim, não, eu tô aqui, eu vou me apegar a isso, eu vou reagir. Então, assim, cada um vai olhar na sua história e achar um motivo. Então é importante a gente também pontuar que, claro, em casos extremos, essa força a gente vai chamar de vem de dentro, mas resiliência também é uma habilidade que a gente consegue desenvolver. E quando não estamos conseguindo desenvolver sozinhas, a gente busca ajuda para conseguir ali se moldar, sair fortalecido depois de uma situação extrema. Com certeza. Outra coisa que eu queria te perguntar, Marina, o luto também é importante, né? Assim, é fundamental. Tem coisas, né? Não, que parece que a pessoa, ela tá lá forte, deu tudo certo. Mas a importância também de se permitir ficar triste, de se permitir chorar, como a Cecília fez em frente ao filho, quando o Pedro perguntou como é que vai ser sem você. Essa fase também é importante. O luto é importante, é um passo também para...
Claro, se você pular o luto, você vai ficar eternamente com uma coisa mal resolvida, né? Assim, vai passar por cima de um momento que você tem que se respeitar, se permitir chorar, se permitir ficar triste, né? Se permitir lamentar também pelo ocorrido, óbvio, não é assim, tá bom, Deus, obrigado porque me aconteceu, porque eu vou ser uma pessoa melhor. Não! Se permitir ter raiva do que aconteceu, somos humanos, né? Se permitir isso. Mas o luto tem um período, né? Para cada um, tem um certo tempo que não dá para dizer exatamente quanto vai durar para cada um. Mas é importante passar pelo luto, se permitir esses sentimentos para depois começar a reagir, né, pondo para fora. Porque se você puser só para dentro, você deprime. Se você não vivenciar o luto, você vai deprimir em algum momento. Em algum momento ele vai estourar, né? Vai estourar de algum jeito. Não tem jeito. Precisa pôr para fora. Não dá para... Porque a depressão é uma forma até de autoagressão, né? De você se sucumbir com alguma coisa. E eu acho também que o luto, a forma como a gente vive o luto, ele também é muito subjetivo para cada pessoa, né? Eu acho que o luto, ele tem outras cores além do preto, né? No meu caso, eu né, acho que ainda estou de luto, ainda estou me permitindo, tem dias que não são fáceis, mas eu acho que tem uma coisa também da sociedade que é o seguinte, as pessoas, acho que elas esperam que eu fique o tempo todo chorando, ou esperam que eu fique o tempo todo me lamentando, e aí quando as pessoas me veem alegre, sorrindo, ou conversando, falo assim, será que ela tá de luto mesmo? Tem um pouco dessa discrepância, né? Mas assim, não me importo, porque pra mim isso é tudo muito periférico, o que importa é o que eu tô sentindo. Claro. E eu acho que a mensagem é essa, né? Então assim, a gente tem que se permitir viver aquilo que de fato vai ser bom pra gente. Porque o luto leva à transformação. Exato. Né? Você tá se transformando. Exato. É um outro momento de vida agora, é uma outra vida, completamente nova. Então a gente tem que olhar também para essa novidade. Né? Você passou por uma fase de luto e agora está transformada e reagindo, né? E vivendo. E vivendo, exatamente. O interessante é que na física, o conceito de resiliência, ele tem a ver com a capacidade de um corpo retornar à sua forma natural depois que foi submetido a algum tipo de deformação. No ser humano não dá pra dizer isso, que depois dessa deformação, entre aspas, vai voltar à sua forma natural. Pelo contrário, né? Volta totalmente diferente. Eu diria que volta fortalecido. Ele volta com mais capacidade de aguentar outras coisas, porque ele volta amadurecido, fortalecido, né? Ele teve uma vivência, teve que aprender a controlar muitas coisas, a lidar com sentimentos, a ver coisas doídas e lidar com essa dor. Então, ele volta fortalecido. A Lígia falou uma coisa que uma das coisas boas, positivas da situação foi que, por exemplo, essa resiliência de conseguir viver uma situação adversa e ir lá e tentar resolver, agora se aplica a outras coisas na vida. A resiliência não é só para casos gravíssimos, podem ser coisas até do cotidiano, às vezes você quer alguma coisa. Por exemplo, você termina um namoro, vamos lá, um adolescente que termina um namoro, uma coisa que é muito comum, tal, fica mal, nunca mais vou amar ninguém, nunca mais ninguém vai me amar. Se você prestar atenção em como foi, por que será que acabou? O que aconteceu? Se você analisar aquilo, você pode aprender, eu fui muito ciumento, peguei muito no pé, eu sei lá o que eu fiz alguma coisa errada. Se ela perceber o que ela fez que não foi legal e falar, acho isso pode ter atrapalhado, numa próxima eu não vou fazer. Pronto, já tá sendo resiliente, vai passar pelo luto da separação, vai entender e vai melhorar para o próximo, né? Então pode ser uma coisa não tão grave, pode ser situações da vida que a gente passe por situações são doídas, em algum momento são bem doídas, mas depois você aprende com aquilo e se fortalece para enfrentar a próxima com mais força, com mais capacidade. A aceitação é um dos passos? Sim, com certeza, aceitação. Porque vem primeiro aquela raiva, o não conformismo, né? Muita revolta. Depois, por que eu, né? Por que foi acontecer comigo? Mas tá bom, vai, então tá. O que eu tenho que aprender? Ok, aceito o que aconteceu e vamos reagir, vamos passar pra frente. Então, a aceitação eu acho que é o ápice. Lígia, eu queria
te perguntar se isso pra você se esses passos, essas etapas foram conscientes. Eu imagino que num primeiro momento teve revolta e não conformismo, como a Marina citou. Aí depois aquela coisa, não, eu tenho que honrar esse amor e vou fazer justiça até pra eu ter ali, continuar minha vida com dignidade, não só eu mesmo, mas a sua mãe e seu pai que estavam juntos, seu padrasto, né? Isso. E os pais do Rony, o filho. Você tinha consciência dessas etapas ou não? No começo, não. Eu passei os meus 2 primeiros meses, e não me orgulho disso, odiando Deus. Uhum. E eu sou uma pessoa super espiritualizada, né? E é muito normal isso, viu? Não se sinta culpada por isso. Eu passei os 2 primeiros meses me questionando muito. Por tudo, não só pelo crime, como aconteceu dessa forma, mas eu tô no meu segundo… O Rony foi o meu segundo casamento, o meu primeiro casamento também não foi fácil. Eu tive um divórcio super difícil, com traição. Então, assim, é a segunda vez que eu tô tentando. Eu costumo brincar que o meu terceiro marido eu já vou poder pedir música no Fantástico. Mas assim, a gente se questiona, né? Assim, quer dizer, eu tô aqui tentando, formar minha família, eu tô aqui tentando seguir meu caminho, eu tô aqui tentando, eventualmente, ter uma constituição familiar que pra mim é super importante. E uma hora puxa, me divorcio com uma traição, outra hora eu fico viúva, outra hora não sei o quê, né? Então, assim, é complicado, né? Você fica se questionando, mas eu acho que essa questão da resiliência, ela, depois desses 2 meses que eu passei com raiva, né, de Deus, a coisa foi um pouco mais consciente. Porque aí eu fiquei me perguntando, bom, se eu estou aqui, se eu estou passando por isso, se tudo está acontecendo, é porque ainda tem uma história para acontecer. É porque ainda tem coisa para acontecer. Uhum. E aí você meio que racionaliza um pouco dessa resiliência dentro desse contexto, né? Então, os 2 primeiros meses não foram muito claros. Depois, eu consegui ter um pouquinho mais de clareza. Mas uma coisa muito importante também para isso, no meu caso, foi me isolar. Eu precisava de pausa, de calma, de silêncio. Então, eu sou uma pessoa super comunicativa, eu converso com 49 mil pessoas ao mesmo tempo, tenho não sei quantos mil WhatsApp, enfim. Mas eu me isolei e eu falei, não, agora eu preciso me escutar. Eu preciso do silêncio para conseguir achar as respostas que eu preciso. E eu acho que, nesse caso, eu racionalizei um pouco a resiliência e busquei um pouco dessas respostas também. Consegui voltar a me conectar com Deus. Uma coisa que eu também acho que foi bacana é não parar de trabalhar, porque senão a gente pira, né? E eu não parei de trabalhar. Semana seguinte do latrocínio, eu já estava ali trabalhando. Que bom. Pra mim, essas pequenas coisinhas deram certo, né? E aí, depois, você começa a perceber que a resiliência, ela acaba acontecendo meio que naturalmente ali no teu dia a dia, né? E isso é uma coisa muito legal, muito bacana. A ponto de, às vezes, você tá trocando uma ideia informalmente com uma pessoa que apareceu e de repente, você já tá vendo que você tá trocando ali uma resiliência com ela, tem uma sintonia. Acho isso muito mágico, muito bacana. Que é trocar essa experiência de, sim, você pode passar por isso e voltar a se entender. Eu acho que nos 2 casos elas citaram isso, né? Tive que buscar lá atrás, fiquei quietinha pra entender o que estava acontecendo e me reconectar comigo mesma. Então, acho que isso é uma dica importante pra quem tá ouvindo a gente e está passando por situações de vida mais complexas ou menos, de se entender um pouco, de parar um pouco e buscar. De novo, a gente fala, né? Resiliência é aquela habilidade de se fortalecer e enfrentar uma situação adversa. Se é uma habilidade, todo mundo pode desenvolver. Não é assim, algumas abençoadas nasceram com isso e eu não. Não é genético, não é nada disso. É uma habilidade, então dá pra desenvolver. E pode-se procurar ajuda pra isso, né? Não precisa ficar com vergonha de procurar um psicólogo. Não sou louco. Gente, no psicólogo não trata só de louco. É de qualquer problema emocional, qualquer dificuldade de lidar com as coisas. O psicólogo vai ajudar porque ele tá de fora, ajudando você a achar a sua força. Ele não tem as respostas prontas, ele faz você buscar a sua própria resposta, né? Mais ou menos, podemos resumir assim o que é um tratamento. Lígia, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Que você acha importante falar para as pessoas? Eu acho que o recado que fica para mim, né, na minha vida, e que eu acho que eu posso compartilhar com as pessoas de uma forma bacana, interessante, primeiro…
é que a gente não deve desistir por pouco, né? A gente não deve deixar pra lá ou jogar a toalha muito rápido. Porque tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, uma hora o resultado vai vir, né? Então, isso é uma coisa muito forte que eu acho que as pessoas têm que ter para a vida delas, em qualquer contexto, em qualquer circunstância. E, claro, separar muito bem o que é desistir e o que é ficar sendo teimoso né? E isso também, a linha que separa limite, né? ali, né? Ela é muito tênue, né? O momento que ainda é resiliência e o momento que já é cabeça dura e zona de conforto. Então, isso também é uma coisa interessante. E o segundo ponto é o amor, gente. Eu acho que a gente, né, todos nós, e uma coisa que eu aprendi muito também nessa fase nova da vida é que a gente economiza muito afeto, né? No dia a dia, eu acho, né? E eu era uma pessoa também um pouco assim, né? Muito correria, trabalho, e casa, e família, e não sei o quê, né? E aí quando você vai ver, você não tá vivendo aquele simples momento de um minutinho que seja com uma pessoa bacana, ou com a tua filha, ou com teu pai. E depois que o Rony partiu da minha vida, né, bruscamente, eu tive duas sensações. A primeira foi, graças a Deus, com ele, eu nunca economizei afeto. E isso foi um acerto muito grande, né? Porque eu não me arrependo de nada. Até dos sentimentos bons, dos sentimentos ruins, do amor, dos ciúmes, tudo. Eu nunca economizei afeto. Acho que eu vivi nessa intensidade e isso é muito bom. E o segundo é a gente não economizar o afeto daqui pra frente, né? Então, eu acho isso tão maravilhoso, a nossa vida é tão corrida, é tão, sei lá, atribulada, e de repente, quando você vai ver, o amor passou, e de repente, quando você vai ver, alguém morreu, e de repente, quando você vai ver, já é 2049, e você ficou ali, a vida inteira economizando afeto, pra depois voltar e olhar pra trás e falar, putz, devia ter feito tudo diferente. Então, eu acho que esse é o segundo recado, assim, né? Não desistir e sempre pensar no amor, e não só pensar, mas vivenciar, se permitir, porque eu acho que a vida é isso, a gente veio aqui pra evoluir e crescer nesse aspecto. Se for com amor, melhor ainda. Obrigada, querida. E você, Cecília? Eu acho, eu faço das palavras da Lígia as minhas, né? Tudo o amor supera, né? Tudo passa na vida, tudo passa. As coisas não vão ficar sempre daquele jeito, né? Gostei muito da frase que você citou, que o inverno não é pra sempre. É o inverno, porque nós temos Gostei as 4 muito. estações, não é? A nossa vida também. Tem dias que não são bons, tem dias que são melhores, tem dias que são verão, tem dias que são mais invernos, né? Então, Padre Jonas fala, tudo passa. Um dia vai passar, não é para sempre, né? Então, eu penso assim que a gente tem que ter uma esperança na vida. Qual é a tua esperança? O que você quer para você, né? E se você não sabe, vai procurar dentro de si. E se você não conseguir sozinho, procura sim um profissional. Ele vai te ajudar, como me ajudou, né? Então, eu acho que as pessoas não podem perder a esperança. Qual é a sua esperança? O que você quer ser? O que você quer ver daqui 10 anos? Eu quero ver meus netos, né? Então, eu tô sempre nessa vibe, né? É o futuro, né? Então, eu tenho a minha trilha é o futuro, né? Quero ver minha filha de noiva, quero escolher o vestido de noiva com a minha filha, quero ver o meu filho casando, né? Ter uma norinha, depois ter meus netos, e quero viver. Eu quero viver porque foi isso que Deus me deu. Então, eu tenho a obrigação de viver bem, né? Eu não posso ficar triste, porque Deus me deu aquilo que ninguém vai poder me dar, que é a vida. Então, eu quero viver. Que lindo. Nossa, e aí, Marina? Nem tenho o que dizer mais. Essas duas mulheres maravilhosas disseram tudo. Olha, eu acredito que todo ser humano tem a capacidade de evoluir, de mudar, de crescer. Sempre. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, eu acredito nessa capacidade do ser humano, de evolução. Então, assim, eu tô muito feliz de ter sido testemunha aqui desses 2 depoimentos maravilhosos. E quero dizer que todo mundo pode crescer e não tem idade, não tem momento certo, porque senão eu não teria minha profissão, inclusive, né? O psicólogo acredita na capacidade das pessoas melhorarem, crescerem, evoluírem. Então é isso. Inclusive na dor. Inclusive na dor. Então, obrigada, Marina, obrigada, Lígia, obrigada, Cecília. Me emocionei muito com o depoimento de vocês, acho que quem tá ouvindo a gente também.
E eu te convido a ouvir os nossos outros podcasts. Já conversamos sobre burnout, relacionamento abusivo, carga mental das mulheres. Tem alguma sugestão? Escreva pra gente nas nossas redes sociais, @CláudiaOnline. E não deixe de conhecer e votar nas histórias incríveis das mulheres finalistas do Prêmio Cláudia em prêmiocláudia.com.br. Obrigada, um beijo, tchau!